Olá, começa agora o Questão de Ordem e a ONU, Organização das Nações Unidas, instituiu o 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação e influencia o comportamento do indivíduo. Estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. Só no estado de São Paulo, por volta de 300 mil. Para falar sobre os direitos, preconceitos e como você que está nos assistindo, enquanto sociedade, pode ajudar. Estão aqui no estúdio os vereadores Carlinhos Camelô, membro da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, Jair da Farmácia, também membro desta mesma comissão, de forma virtual a vereadora Débora Palermo, também membro desta comissão, e a Renata Tibiriçá, ela que é coordenadora da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação Nacional de Defensores Públicos. Lembrando a todos vocês que o debate, ele acontece e eu faço as interrupções apenas quando necessário. Carlinhos Camelô, uma luz azul está iluminando o Paço Municipal e a Torre do Castelo, aqui em Campinas, chamando a atenção para esta conscientização. Que avaliação que você faz dessa importância, que você acredita neste ato? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado. Olá a todos que nos assistem aqui da TV Câmara. Muito boa tarde, Débora Palermo, nossa vereadora aí. E a Renata Tibiriçá, muito obrigado. Você está com a gente aqui para a gente estar nesse debate e também aprendendo mais com essa questão. A gente vê o seguinte... Eu acho que, como eu estive nessa casa aqui, há tempos atrás, tudo tem que ter um porquê, né? A gente coloca o abril azul, que é 2 que representa a questão do abril azul. O porquê do azul, o que representa a questão dessa questão do autismo, e as pessoas começam a debater. Aí começa a vir evento, as pessoas começa a conhecer melhor essa questão, que eu creio que tem muitas pessoas que não têm alguém na família, que não convive, que não conhece muito bem sobre o tema. Então, eu acho muito legal. Jair da Farmácia, de que forma esta atitude de iluminar 2 pontos importantes da cidade podem chamar a atenção, gerar um debate, uma curiosidade das pessoas que não sabem sobre o assunto e poderem ajudar também. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Então, essa questão ajuda mais a pessoa a ver de outra forma, né? Inclusive, eu tenho cliente que é autista e a família tem muita dificuldade com isso. E essa dificuldade é em relação a tratamento, em relação à educação, onde isso, que acontece? A educação. E também a hiperatividade que ele tem. Tá, então já a gente vai falar sobre essa ação, sobre as dificuldades que as pessoas que têm o transtorno sofrem no dia a dia. Vereadora Débora Palermo, nós temos ao longo do ano campanhas com muita repercussão, como o Outubro Rosa, o Novembro, que também é azul para a saúde do homem, enfim. Quais ações e atitudes as autoridades precisam tomar para que a sociedade entenda os desafios que os autistas e as famílias dos autistas têm no dia a dia? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Renata, um prazer participar dessa reunião e discutir esse tema muito importante, né? Esse dia e o mês, né? Que a gente faz essa menção ao autismo para ter uma maior conscientização sobre o que é realmente o autismo, para que a gente consiga mais políticas públicas e também combater preconceitos, né? E trazer a consciência das pessoas sobre essa deficiência, que é uma deficiência, né? E como tratar, onde buscar auxílio, né? E como você lidar com essa questão do autismo, né? E nós sabemos que tem aumentado o número de autistas, né? E ainda temos muito a conquistar para essas pessoas, né? Então, eu acredito que toda campanha, ela é muito bem-vinda,
tanto do autismo quanto outras campanhas que nós temos, o Outubro, né, Rosa, temos tantas campanhas que é importante porque você traz a discussão à tona, né? E essa disseminação de informações é sempre muito rica, né? Porque a população passa a conhecer melhor e a entender melhor todas essas, vamos dizer assim, doenças ou necessidades, conforme, né, o tema que a gente está falando. Mas muito obrigada pelo convite e, como disse o Carlinhos Camelô, vamos discutir e aprender um pouquinho mais sobre o autismo hoje. Muito obrigada. Exatamente. E participa com a gente a Renata Tibiriçá, coordenadora da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação Nacional de Defensores Públicos. O seu doutorado, Renata, me corrija se estiver errado, tem o título As Medidas de Apoio para as Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo nas Escolas Públicas da cidade de São Paulo. Análise a partir do direito e da educação brasileira e portuguesa comparados. Então, eu quero começar falando com você sobre educação. Uma pessoa com autismo deve estudar em uma escola regular? Ela precisa de um ensino especializado? Os pais têm dificuldades em matricular esta criança ou este adolescente? Qual que é o cenário que nós temos hoje? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para poder debater esse tema. Bom, eu, além de defensora pública, eu tenho estudado muito a questão das deficiências e especialmente do autismo, né? Então, eu fiz tanto mestrado quanto doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e nesse doutorado que eu fiz, a minha pesquisa, ela buscou desenvolver e discutir a questão justamente dos apoios para as crianças com autismo, crianças, adolescentes, com autismo nas escolas públicas, né? E o que acontece é que, assim, é direito, né, das pessoas com deficiências, das pessoas com transtorno do espectro do autismo, poderem estudar com todas as outras crianças. Então, elas têm direito ao acesso à educação de todos os níveis, seja desde a educação infantil até o ensino superior, com todas as crianças. Muitas vezes, né, o que a gente diz até é que a própria inclusão, ela acaba acontecendo de fato, a inclusão social acaba acontecendo de fato na própria escola, porque é onde a gente consegue permitir o convívio das crianças com a diferença, né, e respeitar a diversidade humana, porque nem todos nós somos iguais. Né? Então, a gente precisa compreender que uma pessoa que tem um comportamento um pouco diferente, ou que ela tem um prejuízo de comunicação ou de interação social, como acontece no autismo, a gente tem que aceitá-la, né, como ela é, e compreendê-la e buscar eliminar as barreiras. E uma das barreiras mais difíceis da gente eliminar é justamente a barreira atitudinal, que a gente chama, que são justamente aquelas atitudes, comportamentos que impedem que a pessoa ela participe em igualdade de condições com as demais. Então, às vezes as pessoas já partem do princípio de que uma pessoa, porque tem uma deficiência, ela é incapaz. Uhum. E ela não é incapaz, né? Basta apenas que a gente consiga garantir de fato os apoios, eliminar as barreiras, para que ela possa participar em igualdade de condições com as demais pessoas. Claro, ela talvez precise de mais apoios do que outras crianças, né? Mas isso não impede que ela, como por exemplo, ela esteja numa escola regular como todas as outras. O pedagogo Paulo Freire, ele tem um pensamento que diz: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. A gente sempre fala aqui, né, que a educação no Brasil precisa melhorar, que todas as pessoas precisam ter acesso, só que para os autistas o desafio é ainda maior, né, Carlinhos? Com certeza. Eu vou aproveitar aqui o tema aqui e falar com a Renata ali, quando ela fala que as crianças elas estudam e tem um certo preconceito. Tem alguma dificuldade, você que vem estudando, que conhece a questão, tem alguma dificuldade para os professores
um exemplo. Os professores ensinam as crianças ali, eles têm uma certa dificuldade disso aí, que é falada no dia a dia, porque os professores, só para um exemplo, sobre uma classe de aula, ele tem um cuidado especial ou não? Ele como se fosse todos os alunos, ele tem uma certa preferência, vamos falar assim, um cuidado diferenciado, ou tira todos os preconceitos, ele é uma criança ali igual a todos? Então, hoje o que se discute muito, vereadora, é a questão da gente poder garantir alguns apoios nas escolas que não sejam necessariamente só apoios específicos. Né? Existe um conceito na Lei Brasileira de Inclusão e na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e é o desenho universal. O desenho universal é quando a gente já concebe produtos e serviços de forma a atender a diversidade humana. E uma das pesquisas que estão acontecendo nesse momento são justamente buscar ferramentas e formas de ensino que possam atender essa heterogeneidade, ou seja, essa diversidade humana dentro da sala de aula, sem necessariamente a gente precisar discriminar uma pessoa e falar, olha, a gente precisa ensinar ela de um determinado jeito e o resto da sala a gente ensina de outro jeito. Quando a gente tenta, né, e se fala muito, então, em desenho universal de aprendizagem, quando a gente tenta garantir o ensino de uma forma mais simplificada, a gente não beneficia só crianças, por exemplo, com uma deficiência intelectual, a gente beneficia crianças com transtorno de aprendizagem também, dislexia, descalculia, ou mesmo que tem alguma dificuldade até por conta da própria situação de vulnerabilidade social que ela tem. Né? Então, quando a gente busca, né, como também isso desse um exemplo, quando a gente coloca uma rampa ao invés de uma escada, a gente garante não só para a pessoa com deficiência física que ela vai ter acesso, mas também, por exemplo, uma pessoa que está de bengala, né, uma pessoa idosa de bengala, uma pessoa com carrinho de bebê, né, uma pessoa que de repente use muletas, né, então a gente não pensa só na cadeira de rodas. Então, é nesse sentido que hoje as pesquisas da área da educação especial, e eu estou fazendo pós-doutorado em educação especial na UFSCar, elas têm caminhado para poder buscar garantir tanto esse desenho universal de aprendizagem, pensar em práticas de co-ensino, né, que envolvem um ensino colaborativo, porque muitas vezes se a gente pega uma criança que tem uma dificuldade e coloca com uma outra criança que não tem, as duas aprendem. Né? Então, a gente tem várias formas que se pode fazer, as pesquisas estão caminhando nesse sentido, porque antes se pensava muito na sala de recursos multifuncional, que era esse ambiente que ficava fora da sala de aula. Hoje se pensa quais são as práticas que podem ser feitas dentro da sala de aula, né, para poder garantir que as crianças de fato estejam incluídas, porque senão o que acontecia? Elas iam para a sala de recurso multifuncional com a professora de atendimento educacional especializado, tinham lá uma aula específica, né, e acabavam ficando sem um atendimento com um olhar para ela, né? Então, quando a gente fala um olhar, um apoio, claro, a gente pode fazer adaptações, né? Porque o outro conceito que nós temos além do desenho universal são as adaptações razoáveis. Por quê? Porque a gente antes não pensava numa sociedade inclusiva, né? Uma sociedade que respeitasse essa diversidade. Então, às vezes, a gente está num período de transição. Enquanto a gente não concebe todos os produtos, serviços com esse olhar para todos, a gente vai tendo que adaptar, né? Por isso que em alguns lugares, de repente, tinha uma escada e colocou uma rampa, ou colocou um elevador para as pessoas poderem passar, né? E aí, assim, acontece também na escola. Às vezes, a gente vai ter que adaptar um material curricular para poder atender, porque a escola está preparada para poder ensinar, de repente, sem pensar ainda nessa heterogeneidade. Mas a gente tem que começar a caminhar para isso. Pensar que a sala é diversa, ninguém aprende igual a ninguém dentro de uma sala de aula, e a gente tem que buscar ensinar de uma forma que a gente possa atender essa diversidade. Jair, quero ouvi-lo também. Como é que você enxerga este direito das pessoas que têm o autismo de estudarem em uma escola regular, esta inclusão que acontece, e se você acredita que
as escolas estão preparadas e os próprios alunos também, essa experiência? Não está muito preparado, né? Inclusive, eu queria perguntar para a Débora o relacionamento entre eles, como que fica? Porque eu tenho essa cliente que eu te falei, ela tem muita dificuldade com o filho, não se adapta com outras crianças. Eles têm uma dificuldade na relação social, isso, né? Eu já vou abordar essa questão também com a Renata, só para colocar a Débora também. Estudando o assunto, Débora, eu me deparei com uma mãe que estava desesperada porque o filho não conseguia ter acesso às escolas. Depois de um tempo, conseguiu fazer essa matrícula. E aí, a estratégia que passaram para esta mãe foi não contar para os professores sobre o transtorno, porque, de acordo com esta estratégia adotada na escola, quando você rotula, as pessoas não vão espontaneamente ajudar a romper as barreiras. E quando não se sabe, há uma curiosidade para esta conquista. Como é que você enxerga os desafios, as barreiras e as estratégias que são adotadas no ensino para poder inserir essa pessoa? Isso. Então, eu acho que, na verdade, a orientação é para que o professor imediatamente saiba, né, dessa deficiência e colocar o professor, inclusive, com os pessoais, com os técnicos, com os profissionais que atendem essa criança. O psicólogo, o psicopedagogo, o psiquiatra infantil, todos aqueles que atendem a criança com autismo têm que fazer reuniões com a escola, porque na educação todos têm que estar envolvidos, a família, a escola e os técnicos, né, os profissionais que atendem as crianças, para que elas tenham um bom aproveitamento, para que eles recebam orientação de como, porque o autismo, né, a Renata pode falar isso também, o autismo, ele tem várias formas, né, tanto de grau, né, tem autista de grau leve, grau moderado, e outros bem mais graves, né, que precisam de outros tipos de atendimento. Então, para se atingir um resultado melhor, satisfatório, é importante que a escola, a família e esses profissionais estejam sempre conversando sobre a criança, sobre o aprendizado, qual a melhor forma de acessar aquela criança, se ela não consegue se comunicar, ou se ela não consegue socializar, né? Aí essa conversa entre todos que faz a diferença, né? Então, não falar para o professor é um prejuízo para a criança, né? Eu entendo que é um prejuízo para a criança. Eu ainda acho, né, com todo o tempo que eu tive atendendo no Conselho Tutelar, né, mães de filhos com autismo, o que eu via, qual a queixa recorrente, né, que eu sempre trago à pauta esse problema, é que a mãe tem que ir em vários locais diferentes, porque não tem um lugar único de atendimento com todos os profissionais. Por exemplo, um centro multidisciplinar para atendimento da criança. Tá. Então, a mãe tem que levar um dia na sala de recurso, outro dia no psicólogo, outro dia no psiquiatra, outro dia no centro de reabilitação, e os pais ficam, assim, envolvidos somente com a vida dessas crianças, né? Se nós tivéssemos um local que atendesse todos esses profissionais atendessem tanto a mãe, né, ou os pais que precisam do apoio psicológico, muitas vezes emocional, conforme a deficiência dos filhos, né, e a criança também, eu acho que a gente teria um resultado muito melhor. Renata, essa é uma dificuldade? Falta uma política pública para poder unir em um mesmo local todas essas demandas? Sim, existe realmente uma dificuldade, muitas vezes, de fazer um trabalho, né, por parte do poder público que seja intersetorial. Na verdade, tanto a Lei 12.764, de 2012, que é a lei da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo, quanto a Lei Brasileira de Inclusão,
ela trata da importância de que todas as políticas para pessoas com deficiência, elas devem ser feitas de forma intersetorial, né? Porque a pessoa, ela é única, né? Não adianta a gente achar que a gente tem como fragmentar. Fora isso, certas abordagens terapêuticas que se utilizam em relação às pessoas com autismo levam à necessidade da gente ter o mesmo tipo de atendimento, seja na escola, né, como também na própria clínica. Então, a gente tem que, na verdade, todos esses profissionais que atendem, de alguma forma, esse aluno, tem que conhecer qual é a abordagem terapêutica que está se utilizando para poder realmente, né, como a vereadora Débora falou, fazer um trabalho conjunto. E isso é algo também que tem se observado muito nas pesquisas de educação especial, no sentido de que a professora, às vezes, de AE, não conversa com a professora da sala de aula. E aí a criança, ela fica meio sem esse acompanhamento dentro da sala de aula. E faz parte um pouco, tem a ver com a parte da política, né, que foi o que eu analisei na tese de doutorado, porque tem a ver com as próprias diretrizes da área da educação, mas tem a ver também com essa não compreensão da importância desse trabalho conjunto entre todos esses atores, né? A gente tem percebido que, por exemplo, eu tive um caso de uma menina, só que não era, no caso, autismo, mas que a família percebia que tinha algum problema, né, na escola, mas ela não conseguia identificar exatamente qual era essa questão. E aí nós conseguimos identificar que o problema, na verdade, era uma barreira atitudinal, porque se colocava essa criança por parte de um profissional do recreio, né, que ficava ali no intervalo, colocava ela para brincar com crianças menores, porque já pressupunha que, como ela era uma criança com deficiência, ela não tinha que brincar com os pares dela, que são as crianças da mesma idade, mas com crianças menores que teriam um desenvolvimento inferior, né? E não é isso, né? Então, isso tem esse preconceito, né? E eu acho que aí, colocando um pouco o que ambos os vereadores falaram, né? Sobre essa dificuldade, seja com o professor, seja com os coleguinhas também, de compreenderem e entenderem o que é o autismo, né? Então, quando a gente tem campanhas de conscientização, é importante porque as pessoas precisam respeitar essas diferenças, né? O autismo, ele tem 3 características importantes: dificuldade de interação social, dificuldade de comunicação, e também vai ter comportamentos repetitivos e interesses restritos, né? E comportamentos repetitivos e estereotipados, e vai ter também uma aderência à rotina muito grande. Então, por exemplo, para o autista é muito difícil, se ele chega na sala, ele está acostumado a sentar na carteira X, e alguém diz para ele que não vai mais sentar naquela carteira, que ele vai sentar numa outra, né? E essas mudanças de rotina para eles é muito difícil, mas para um professor da sala de aula compreender tudo isso, os coleguinhas, eles precisam conhecer o que é o autismo, né? E isso que fez também, me levou, né, enquanto defensora pública, a fazer um mestrado, doutorado na área de saúde, educação e psicologia, porque no direito só não responde essas perguntas, né? A gente precisa de outros saberes. Com a sua experiência, com as suas pesquisas, o modelo das escolas atuais é feita para todos? Tudo bem que uma escola ela pode ter um cuidador, um professor de reforço, uma sala de aceleração. Isso é suficiente? Então, pelo que a gente tem verificado, e né, não é só as minhas pesquisas, mas as pesquisas que têm sido feitas na área da educação especial, não são suficientes. Esse modelo que hoje a gente tem, né, nacional, ele tem algumas falhas em termos de diretrizes, que faz com que municípios e estados tenham que suprir essas falhas, né, porque acaba não conseguindo atender todas as necessidades das crianças, não só com autismo, mas com as diversas deficiências. Então, as pesquisas têm avançado pensando nessas práticas, que hoje elas buscam tentar fazer com que essa escola ela tenha um olhar para todas essas diferenças, porque senão a gente vai começar a adaptar partes da aula para todo mundo.
E se a gente conseguir fazer um desenho universal de aprendizagem, né, que seria uma medida, a gente colocar uma medida universal que atenda todo mundo, né, porque às vezes você se ensina de uma determinada forma e poderia se ensinar de uma forma mais simples. Isso atende as crianças que têm maior dificuldade em compreender, né, e isso não prejudica ninguém, né? Ao contrário, você só ganha, todo mundo ganha com isso. Né? Para que a gente precisa, às vezes, usar determinados nomes técnicos, né? Ou então utilizar, explicar alguma coisa de uma forma muito complexa? Às vezes a gente pode explicar de uma forma um pouco mais inclusiva. Né? Então, tentando um pouco explicar, né, essas práticas que estão sendo estudadas, né? Então, tem o desenho universal de aprendizagem, tem também o coensino, que são essas práticas que têm sido utilizadas e têm sido pesquisadas, que têm resultado em sucesso na inclusão. Carlinhos e Jair, na inclusão, não é a criança que se adapta à escola, mas a escola que, para recebê-la, deve se transformar? Vocês acreditam muito nisso? Eu acho que hoje nós temos que, assim, né, tem que ter uma adaptação que a própria escola tem que saber acolher. Vou só voltar no tema que a Renata disse ali, para você ver hoje como que nós temos um preconceito grande. Existe uma série, tá passando aí na TV, até eu assisti na Netflix, a série que existe um autista, do qual ele é médico. Então existe um grande preconceito até por isso. Entendeu? Ele sabe tudo, ele sabe como fazer, mas as pessoas não têm aquela confiabilidade nele para deixar ele atender as pessoas. Então, para você ver como que o nível do preconceito é muito grande nessa questão, e temos que ter, como a vereadora Débora falou, políticas públicas para a gente tirar, as pessoas começarem a entender isso de uma forma diferenciada. Débora, de uma pessoa que tem o transtorno com espectro autista, vamos supor que ela não consiga jogar futebol na educação física, mas ela pode criar um método para a equipe chegar ao gol. Se ela não consegue jogar vôlei, subir para bloquear, ela pode ficar ao lado do professor e apontar para os colegas onde tem espaço. Então, de alguma forma, se ela tem alguma dificuldade motora, mas ela pode entrar nessa parte teórica para ajudar os colegas. Sim, Gabriel, eu até falei na reunião da Comissão de Defesa da Criança, quando nós falamos sobre autismo, sobre um caso que aconteceu comigo mesmo, né? Eu dava aula numa escola faz bastante tempo, essa questão da inclusão ainda não era nem políticas públicas efetivas, vamos dizer assim, e eu cheguei numa escola, antigamente era quarto ano, né, que a gente falava, um quarto ano, e eu sou professora de educação física, e tinha uma menina com autismo nessa sala, e ela ficava na sala de outra professora, ou ela ficava no pátio com a inspetora de alunos, porque ela não participava das aulas de educação física. E quando eu cheguei na escola, eu levei essa menina para a quadra. E a diretora ficou muito brava comigo, me chamou a atenção. Eu falei, não, ela, durante a minha aula, é minha responsabilidade e eu não concordo dela ficar excluída dos amigos, né? Dessa forma, eu falei, ela vai ficar comigo na quadra assistindo os colegas brincar. E ela começou a participar das minhas aulas e olhando as crianças brincar. E eu até me emociono de lembrar, Gabriel, um dia eu trabalhava muito jogos cooperativos, né? E ela ficava assistindo, às vezes ela brincava um pouquinho, saía. E no final da aula eu sempre deixava os 10, 15 minutos finais para eles escolherem uma atividade que eles queriam. E certo dia eles escolheram queimada. Tá. Aí eu falei, tá bom. Aí dividimos para... Eu não deixava escolher, assim, porque senão sempre quem fica por último fica tímido, né? Fica chateado. Exato. Então, eu dividia os times. Eu falava, você aqui, você ali. A gente sabe quem é mais forte, então a gente divide mais, né? E, para minha surpresa, a hora que eu chamei uma coleguinha dela, ela foi e segurou na mão. E ela jogou queimada. Ela jogou queimada com as crianças naquele dia. E os colegas não jogaram a bola nela para queimá-la. Não precisei
intervir, eu não precisei. As crianças, eles têm uma sensibilidade, se você souber trabalhar, conversar com eles aceitam, eles incluem e eles ajudam. Né? Depois, no decorrer da minha vida, eu fui vendo professores trabalharem como a Renata falou, colocando um colega do lado de criança que tem alguma deficiência, não só autismo, nós temos muitas crianças que têm outras dificuldades de aprendizagem enormes, que não conseguem aprender a ler e escrever, mas você coloca com um aluno que é melhor, que é mais, tem uma facilidade maior, ele consegue avançar muito. Porque o colega ajuda, às vezes, muito mais do que o professor, porque eles têm a mesma linguagem, eles conseguem se comunicar, às vezes, melhor do que um adulto com uma criança, né? Isso eu vi muito com bons professores trabalhando dessa forma, né? Então, quando fala de autismo, eu lembro sempre dessa menina, hoje ela é uma moça já, trabalha, ela era muito inteligente, mas ela tinha esse problema de socialização. E eu fico pensando, se eu não tivesse levado ela nunca teria participado disso, nem nada. E aquilo fez um movimento na escola, assim, bem legal, porque daí todo mundo, nossa, né? A Débora teve coragem, mas eu acho assim, eu sempre fui meio briguenta, né? Graças a Deus. Sim. Mas, assim, eu acho que a questão, incluir é isso, né? A gente não pode ver as coisas... deixar ninguém à margem hoje nós temos direitos, né, para a criança, para o deficiente, tanto na LDB, quanto na lei da inclusão, quanto o Estatuto da Criança e Adolescente garante, mas ainda assim, viu, trabalhando nas escolas, como eu tive ultimamente, aí a gente ainda vê algumas dificuldades em professores, principalmente, conseguir lidar com esses alunos, né, com autismo ou com outras deficiências. Mas é um pouco da minha experiência, né? Parabéns pela sua atitude, né? Porque era algo que não acontecia na escola e você tomou essa decisão de incluir, de fazer participar, se não for de igual para igual, mas ela vai estar lá brincando, participando, os outros colegas precisam entender isso, né? Do jeito dela, né? Do jeito dela, no ritmo dela, né? Da forma que ela consegue, ela brincou. A partir daquele dia, ela começou a brincar mais, participar mais. Lógico que ela não tinha todo o envolvimento que outras crianças tinham, mas a gente respeitava e foi muito gratificante ver, viu, esse desenvolvimento. Nós temos a Lei Berenice Piana desde 2012, já a gente fala sobre o assunto, mas é importante isso, né, Jair da Farmácia? Você tendo uma educação física, ou você tendo um trabalho em grupo, atividade com todas as pessoas na sala de aula. Isso. E ajuda a desenvolver mais, né? Renata, queria abordar com você isso também. Quando o Carlinhos falou de um profissional bastante competente e descobrem que tem o transtorno do espectro autista, se esse preconceito ainda acontece, todo mundo fica com o pé atrás, e a importância de fazer a pessoa participar de uma educação física, participar de um trabalho em grupo. Como é que você enxerga isso? Então, acho que a principal coisa, né, e aí, estou puxando um gancho um pouco nessa questão, né, de que é a escola que tem que se adaptar e é a sociedade que tem que se adaptar, né, porque hoje a gente adota o que a gente chama de modelo social da deficiência. A deficiência não está na pessoa, mas na relação da pessoa com as barreiras e a garantia de participação social em igualdade de condições, né, com as demais. Então, nesse sentido, a gente precisa garantir que as pessoas com deficiência, elas possam ter, de fato, acesso, né, à educação, mas a gente precisa eliminar barreira arquitetônica, barreira atitudinal, barreira de comunicação, barreira de informação, barreira tecnológica, né? Então, é a sociedade que tem que eliminar, não é a pessoa que tem que se normalizar. E eu acho que uma das questões, né, nesse relato que a vereadora Débora traz, é muito interessante, por quê? Porque é o que eu vi também acontecer com
com essa menina que a própria funcionária, né, da escola achava que ela tinha que brincar com crianças menores porque ela achava que ela não ia dar conta de brincar com crianças da mesma idade. Né? E também dizia que a escola falou assim, a gente não coloca ela para pular corda. E a mãe falou assim, mas por quê? Só porque ela tem uma perna um pouco mais curta que a outra, ela não pode pular corda? Ela pode pular corda. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente parte dessa ideia de que deficiência é sinônimo de incapacidade, e não é. A pessoa, ela pode ter um impedimento físico, ela pode ter um impedimento no caso mental, como no caso do autismo, né? Mas não necessariamente ela não vai conseguir participar como as outras crianças. Exato. A gente tem que tentar, né? Eu acho que incluir de alguma forma é ousar, né? A gente tentar ousar para poder fazer diferente e de repente vai dar certo. Pode até tentar fazer como a gente sempre fez, né? E vai funcionar. Né, porque é só uma questão da gente esquecer que a criança tem, de fato, uma deficiência. E agora, em relação aos adultos, é muito difícil, né, porque o estigma e o autismo, ele vem vinculado, né, do passado com a área do transtorno mental, né, hoje se sabe que é um transtorno de desenvolvimento com características neurobiológicas, né, com origem genética, mas a questão é que no passado, né, se tinha uma ideia que tinha uma vinculação meio com uma psicose, que tinha a ver com a família, a forma como a família criava, e aí isso traz todo um estigma, né, e uma incompreensão. E fora isso, que o diferente, infelizmente, ainda assusta as pessoas, né? Então, as pessoas com autismo costumam ter esses comportamentos repetitivos e estereotipados. De repente ficam mexendo as mãos, fazendo algum movimento, e isso de alguma forma faz com que, ou faz um som diferente, e isso faz com que as pessoas, nossa, mas que estranho. É estranho, mas é o jeito dele, né? Claro. Pode ser o jeito dele, e ele pode fazer todas as outras coisas que todo mundo faz. Então, simplesmente, ele tem alguns comportamentos repetitivos e estereotipados, né? Debate interessante, importante que nós estamos tendo aqui no Questão de Ordem. Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo. Na volta nós vamos falar mais sobre os direitos, sobre as leis, questão de preconceito e emprego. Temos muitas questões ainda para abordar, as leis que surgiram aqui na Câmara de Campinas. Rápido intervalo, não saia daí. Questão de Ordem de volta, nós estamos falando sobre o mês de conscientização em relação ao autismo. Renata, direitos que são leis aqui em Campinas. Atendimento prioritário em estabelecimentos, no cartaz de atendimento prioritário, ter o acompanhante das pessoas com transtorno. Como é que você enxerga estas medidas? Faltam ainda muitas políticas públicas. O que tem hoje precisa ser colocado em prática. Que análise que você faz das leis que nós temos em vigor no nosso país? Então, hoje a gente tem, do ponto de vista, né, do nosso ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem uma quantidade muito grande de dispositivos que garantem diversos direitos para as pessoas com deficiência. Né? Em primeiro lugar, a gente sempre tem que dizer que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que qualquer pessoa tem, né? Porque são pessoas e têm todos esses direitos. Só que, considerando que as pessoas com deficiência têm essa diversidade, às vezes é necessário um tratamento desigual para que a gente possa, de fato, atingir a igualdade, né? Mas um tratamento desigual no limite dessa desigualdade. Por conta disso, a gente tem toda uma legislação, tanto do ponto de vista, né, internacional, que foi recepcionada no Brasil com status de emenda constitucional, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei federal, e nós temos também, no caso do autismo em especial, a Lei Berenice Piano, a Lei 12.764, né, de 2012,
que trata dessa política nacional de proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Infelizmente, a gente ainda tem muito para avançar do ponto de vista de implementação desses direitos, das próprias políticas públicas que existem. A gente precisa, de fato, garantir que as pessoas tenham acesso, né? Quando até a vereadora Débora estava comentando aqui da importância de ter um centro de atendimento especializado, para poder garantir no mesmo local todos esses serviços, é algo que realmente é muito importante, porque a gente recebe muitas reclamações na defensoria, seja da falta de apoio nas escolas, seja da questão de não obter acompanhamento terapêutico, né? E o acompanhamento terapêutico para autista não é a ideia de a gente tentar normalizar o autista, né? Torná-lo, ou seja, uma pessoa nas mesmas características que outras pessoas, mas é respeitar essa diversidade, mas dar recursos para ele, para que ele possa viver com maior qualidade de vida, né? Porque, às vezes, tudo isso também causa sofrimento, né? A gente tem aí índices de suicídio em pessoas com autismo adultas, né, que são, às vezes, de alto funcionamento muito, muito grande, porque gera muita depressão, né? Essa dificuldade de você, às vezes, não conseguir interagir com o outro, não conseguir se comunicar com o outro, né? E aqueles que ainda por cima têm uma deficiência intelectual associada, porque o autismo não necessariamente tem deficiência intelectual associada, cerca de 60% mais ou menos tem, e aí a gente teria ainda mais uma questão, né, para poder garantir, para que essa pessoa possa, né, poder compreender certas questões do próprio dia a dia, fazer as atividades da vida diária, né? Então, às vezes, até mesmo questões de higiene, alimentação, locomoção são difíceis, né? Então, tem que ter todo esse olhar, né, e isso depende também, tanto na escola quanto na área da saúde, de uma avaliação, né, uma avaliação individual dessa pessoa para poder analisar quais são os impedimentos que ela tem e quais as barreiras que precisam ser eliminadas para, de fato, garantir esse atendimento. Vereadora Débora Palermo, também quero ouvi-la nestes direitos e nos avanços que nós ainda precisamos obter. Não, Gabriel, como a Renata bem disse, os mesmos direitos, né, que a pessoa sem deficiência tem, o autista tem, e eu gosto muito do artigo 11 do Estatuto, de ler ele para que os pais tenham ciência deles, né, desse artigo e dos parágrafos, né, porque às vezes os pais não buscam, né, esses direitos por desconhecer. Sim. Então, eu vou ler para que os pais, né, das crianças, adolescentes com autismo, conheçam, né? É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do SUS, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, né? Aí, o parágrafo 1º fala, a criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. Então, tudo que ele precisar, todo atendimento especializado, que é qualquer deficiência, inclusive o autismo, que nós estamos falando hoje, precisar, a criança e o adolescente tem acesso tem que ter direito de acesso através do poder público, né? E o parágrafo segundo fala, incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Então, nós estamos falando de autismo, que é mais uma deficiência mental, né? E ele precisa, às vezes, de um professor auxiliar, de um cuidador, de um terapeuta. Ele precisa de muitos profissionais que ajudem ele a conviver e a romper barreiras e a desenvolver dentro dessa deficiência, mas também outras deficiências físicas, motoras, né, intelectuais também têm direito a tudo isso que eu li. Então, os pais devem procurar, né, esses direitos, buscar esses direitos através da educação ou da saúde, conforme
o direito que você está buscando, né? Sim. E se não conseguir, que procure o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública e entre com uma ação para garantia desses direitos, né? O que nós não podemos é deixar essas crianças e adolescentes, né, desassistidos. Então, eu gosto sempre de trazer esse artigo e ler para a ciência, né, e para que as pessoas conheçam e busquem seus direitos, lute por seus direitos. Com Obrigada, certeza, Gabriela. e foi ótimo todos os artigos que você passou para a gente. Para eu poder encerrar com a Renata, que eu sei que ela tem um outro compromisso, a Lei Berenice Piana, de 2012, criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. Determina o direito dos autistas a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias, medicamento pelo Sistema Único de Saúde. Temos ainda lei que garante gratuidade no transporte interestadual à pessoa autista, que comprove renda de até 2 salários mínimos. Esses direitos são divulgados, Renata? Sim, esses direitos, eles têm sido divulgados, né, mesmo pela Defensoria. Nós fizemos logo, né, antes até mesmo da Lei Berenice Piana, uma cartilha de direitos das pessoas com autismo. Tem também outras cartilhas que foram feitas ao longo desse tempo. Eu também publiquei um livro junto com a minha orientadora do mestrado, do doutorado, né, um livro coletivo, né, que eu organizei com diversas pessoas. Então, assim, que é voltado, né, para pais e mães, mas principalmente para profissionais, para que os profissionais possam compreender os direitos das pessoas com autismo. Mas o que a gente precisa, de fato, é fazer essa divulgação, né? Porque por mais que a gente divulgue, ainda assim, como a gente estava colocando aqui, a gente encontra essas barreiras na sociedade. Uhum. Então, se a gente não conseguir garantir a conscientização das pessoas de que as pessoas, elas têm uma diversidade, né, e na forma de agir, na forma de se comunicar, na forma de interagir com as pessoas, a gente não vai conseguir chegar ao ponto de eliminar o preconceito, né? Então, eu parabenizo vocês por esse espaço, né, por essa discussão. É muito importante que a gente esteja aqui falando sobre esse tema, para poder levar a conscientização. De fato, assim, eu também concordo com o vereador Carlinhos que o ideal era se a gente não precisasse ter leis, né, para que a gente pudesse garantir aquilo que é o óbvio, né, mas, infelizmente, a gente, né, vive um momento que é difícil, ainda as pessoas ainda precisam romper com esse preconceito. E aí, só para finalizar, tem um termo que vem sendo utilizado, né, que é o termo capacitismo. O que é o capacitismo? O capacitismo é essa discriminação da pessoa em razão da sua deficiência. A gente não percebe, mas isso está na nossa sociedade. Quando, por exemplo, as pessoas não permitem que uma criança, como a vereadora Débora colocou, participe de uma aula de educação física, isso já traz, né, essa ideia de que a criança ela não teria capacidade, né? Então, já se parte dessa ideia. Então, a gente precisa poder discutir esse tema também do capacitismo, para poder garantir, de fato, essa inclusão das pessoas com deficiência e perceber que isso é alguma coisa que está arraigada na nossa sociedade, que a gente precisa eliminar. Renata Tibiriçá, coordenadora da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação Nacional de Defensores Públicos, muito obrigado pela sua participação aqui no Questão de Ordem. É bastante enriquecedora a sua participação. Agradeço a todas as mensagens que você passou aqui e o Carlinhos Camelô acho que também tem uma última mensagem aí. Eu queria agradecer a Renata e, como eu disse aqui no começo, um aprendizado a mais, a gente aqui, tanto para nós, para quem está nos assistindo, e falar o nome do seu livro, né, Renata? Que você disse que escreveu um livro, né? Não foi isso? O livro que eu organizei, junto com a minha orientadora do mestrado e doutorado, se chama Direito das Pessoas com Autismo, e ele foi editado pela editora Menon.
teve a participação de diversos autores e trata dos diversos direitos das pessoas com autismo, desde saúde também. Ele é um comentário interdisciplinar, então ele trata também sobre diagnóstico, sobre as intervenções e outras questões bastante importantes. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço o convite, e fico à disposição para outros momentos que se pretenda discutir questões relacionadas tanto a direitos das pessoas com deficiência, quanto direitos das pessoas idosas. Tá certo, então agradeço a presença da Renata. Eu vou fazer o seguinte, mais um rápido intervalo aqui no Questão de Ordem. Nós vamos continuar debatendo os direitos da pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Não saia daí. Questão de ordem de volta, nós estamos conversando hoje sobre o mês Abril Azul de conscientização em relação ao autismo. E Carlinhos, desde 2015 a Câmara de Campinas instituiu no calendário oficial do município o mês Abril Azul de conscientização, uma iniciativa do vereador Carmo Luiz e do ex-vereador Jorge da Farmácia. Como é que você enxerga esta iniciativa desde 2015 para a sociedade perceber, começar a se atentar o que é autismo, quais são as dificuldades, essa questão de inclusão na escola, a questão de trabalho que nós vamos abordar ainda? Olha, eu vejo assim, eu acho que nós não deveríamos, a Câmara, vamos falar assim, não deveria estar criando leis para mostrar isso para a sociedade. A própria sociedade está enxergando isso ao longo do tempo e não existir essa questão de precisar uma lei para impor que a pessoa tem um direito de algo ou tem que enxergar algo ali. Se é dessa forma, eu parabenizar o vereador Carmo Luiz e o Jorge da Farmácia, que é um batalhador nessa questão aqui, que trabalhou muito nessa Câmara, criou várias leis aí. Parabenizar essa questão e espero de verdade que as pessoas comecem a enxergar com outros olhos. E não precise a gente determinar que seja novembro azul, ou vermelho, ou rosa, para as pessoas identificar. Aquilo ali tem que estar direto nas pessoas. Eu falar um breve relato para você, pode ser? Sim, eu falo assim, não tem nada a ver com a questão do autismo, mas eu tive um filho, quando ele nasceu com lábios lepourinos, que faltando quase um dedo. E eu sofri muito preconceito com essa questão, para você ver que não precisava. Sobrapar trator, hoje ninguém fala que ele tem, mas as pessoas olham com outros olhos. Ela está sentada aqui, ela vê, parece que é uma questão de outro mundo. Então, eu acho que isso aí tem que quebrar esse gelo, as pessoas têm que se adaptar com tudo isso. E não deveríamos aqui estar discutindo uma questão dessa já era para estar... as pessoas ter toda essa consciência de que tudo isso aí não é... Porque o preconceito vem de nós próprios, como a Renata falou aí. Como você lidou com este preconceito que aconteceu na sua família? Você conversava com as pessoas, você deixava... Foi com o seu filho, né, que você citou. Você não queria que seu filho aparecesse para as pessoas não falarem nada. Como é que você lidou com isso? Eu lidei de tal forma assim, né? No começo a gente sempre toma um susto, né? A gente olhou, eu achei que era uma questão assim, falei, nossa, mas por que comigo e tal, aquela questão assim. E fui para Bauru, onde Bauru me indicou aqui na Sobrapar. Eu lidei tranquilo, entendeu? Principalmente quando eu cheguei em Bauru, meu filho tinha apenas o lábio leporino. Quando eu cheguei lá, eu vi N coisas ali que eu agradeci a Deus. Falei, Deus, meu filho não tem nada. Meu filho é perfeito. Entendeu? Agora, a minha esposa lidou de um outro jeito. Ela preferia colocar ele ali debaixo dos braços delas ali, né? E não querer sair por causa das pessoas, fazer ela sofrer muito. Cada pessoa que apontava o dedo, ela sofria. Ela chegava em casa chorando, entendeu? Ela achava que as pessoas estavam sempre olhando.
Então, essa é o grande problema que nós temos hoje. Jair, o professor Alberto também já tinha colocado no calendário oficial do município o dia 2 de abril, que é uma data mundial, né? Então o legislativo ele também está atento a estas questões e chamando a atenção para os desafios do dia a dia para que a sociedade perceba as dificuldades, né? Como o Carlinho falou, isso daí não precisava nem ter dia, né, Carlinho? Porque o preconceito, igual o relato que eu estava falando desse cliente meu também, ela sofreu muito, a família, inclusive, ia até na farmácia para buscar remédio para depressão, por causa desse tipo de preconceito que as pessoas tinham com o filho dela. E quem que acabou tendo depressão? A pessoa ou quem teve o autismo? Não, a família. A família. Porque foi só o único neto e os pais e os avós. Porque apontavam, como o Carlinhos disse. Sofreram muito com isso. Infelizmente é um relato forte que acontece, né, na nossa sociedade. Carlinhos, nós temos pessoas com transtorno com alta funcionalidade que conseguem estudar, trabalhar, se relacionar, média funcionalidade, que tem um menor grau de independência e necessita de algum auxílio para desempenhar funções cotidianas, e pessoas com baixa funcionalidade, que aí vão precisar de apoio especializado ao longo da vida. Como colocar de uma maneira para que a sociedade entenda essas diferenças? Gabriel, como eu disse, eu estou aqui também aprendendo. Então, o tema é muito novo, entendeu? Eu não sei como te responder essa pergunta, porque eu creio que é uma bem complexa, mas é o que a gente fala, leve, moderado e severo, né? Então, são três questões. Pelo que eu vejo, parece que é uma tranquilidade, que nem você falou, outra que a pessoa tem um certo dificuldade, e a outra pessoa ela é até agressiva com ela mesmo, né? Então é um tema que me despertou, vou procurar inteirar mais no assunto para que a gente... Eu gostei do tema, da questão, vou me inteirar mais para a gente, quem sabe, num próximo a gente ter mais perguntas, tá mais em cima do tema. Ô Débora, esse é um questionamento que nós temos o grau de funcionalidade e às vezes uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista está numa fila num estabelecimento e aí na fila prioritária e aí alguma pessoa pode falar alguma coisa para ela, pode gerar algum desconforto, porque se ela tem alta funcionalidade, não tem nada que perceba, que identifique na pessoa. Então, eu acho que a sociedade também precisa se adaptar e tomar com esse cuidado e não rotular, porque o autista é só aquela pessoa, o autista que só tem essa dificuldade. E a gente já viu no programa de hoje que não é assim. Sim, Gabriel, tem, como você falou, né, temos níveis, né, de graus de autismo, né, e uma coisa importante da gente falar também é que quanto mais precocemente for identificado e tratado, feito o diagnóstico, melhor os resultados no desenvolvimento do autista, né? Por isso que é importante que as crianças hoje nós temos a lei da primeira infância, né, que fala do atendimento prioritário à saúde das crianças de 0 a 6 anos, inclusive para detectar essas deficiências, né, para que ela tenha um diagnóstico precoce e um tratamento precoce para ela poder desenvolver da melhor forma possível no decorrer de toda a vida. E sim, a sociedade, o autismo, na verdade, ele não é visível, né? A deficiência física, motora, assim, né, ou visual, ela é visível. O autismo, ele não é uma deficiência visível. Então, às vezes, causa, assim, esse problema, porque a pessoa não entende algum comportamento do autista, por exemplo, em público, né, numa fila, alguma coisa, porque ele não está escrito, né, que ele é autista, né? Alguns usam até uma pulseirinha agora, criança, né? Eles estão usando uma pulseirinha de identificação, os pais usam de pai de autista para que as pessoas não façam nenhum comentário, não...
Porque tem autista que grita, que é agressivo, e às vezes a pessoa pensa que a criança é mal educada, e não é, na verdade, é em decorrência dessa deficiência dele. Então, os pais usam como pais de autista, e algumas crianças usam como autistas, para que não sejam constrangidas, né, em público, principalmente. E aí, Gabriel, eu quero pedir licença para ler mais um artigo do Claro. Estatuto, para trazer essa informação que é muito importante. É o artigo 5º do Estatuto, que fala assim, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, olha a discriminação, né, na escola, por exemplo, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E todos esses direitos que nós falamos aqui hoje, de educação, de tratamento especializado, estão incluídos nos direitos fundamentais da criança, do adolescente e da pessoa com autismo, né? Os adultos também, porque esse mesmo artigo, bem parecido, está lá no Estatuto da Inclusão. Então, é importante as pessoas saberem que é crime, né? Você constranger, humilhar, ou mesmo não atender numa escola, não atender como deveria, né? Então, é muito importante a gente deixar claro isso para a população. Não, e é muito importante isso, né? Porque a gente falou desse direito na escola, mas algo que eu gostaria de abordar com você, Débora, e depois também com o Carlinhos, com o Jair, para arrumar emprego, né? A dificuldade que essas pessoas têm, o preconceito que elas sofrem também, da questão da deficiência que a Renata pontuou mais cedo. Esse é um obstáculo que a sociedade também precisa ultrapassar, porque essas pessoas, elas precisam estar inseridas no mercado de trabalho. Sim, exatamente. Inclusive, tem muitos programas hoje de incentivo, né? A pessoa com deficiência, cotas para deficiente em empresas, e é muito, mesmo com todas essas políticas, essas leis, Gabriel, ainda a gente encontra muita dificuldade de conseguir inserir essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, nós temos que romper, né, com essas discriminações, com essas rotulações, porque, na verdade, ninguém é perfeito, né? Com certeza eu tenho minhas deficiências, todos nós temos nossas deficiências, né? Ninguém é bom em tudo o tempo todo, né? E então eu acho que assim, você dá oportunidade para uma pessoa que às vezes tem uma deficiência mais grave, mais séria de locomoção, não querer que ela dá oportunidade porque ela tem dificuldade de chegar, que é mais lenta, que é mais... É muito triste, né? Eu acho que nós temos que tratar a inclusão com mais sensibilidade de verdade, né? Não ficar só na lei, no papel. Nós temos leis maravilhosas, né? Mas que, na verdade, ficam sempre no papel. Eu fico sempre muito desapontada com isso. O Brasil é campeão em fazer lei e campeão em não cumprir. Então, isso tem que mudar. Verdade. Carlinhos e Jair, e da onde que a gente deve mudar esse panorama? Começa das grandes empresas, começam a contratar essas pessoas, das pequenas empresas, vai dando exemplo no bairro, na comunidade, isso vai crescendo. Como é que vocês imaginam para a gente inserir essas pessoas no mercado de trabalho? Tem que ser das pequenas para... Eu já acho assim, ó, não importa se é das pequenas ou se começa das maiores lá, o importante dar oportunidade. Que tenha um sistema que insere, como a Débora deixou bem na fala dela, existe uma discriminação, um rótulo. E às vezes você dá essa oportunidade para essa pessoa e aí você começa a conhecer e ver até mesmo que essa pessoa com autismo ela vai desenvolver melhor do que a outra pessoa que não tem o autismo. Então, pode até surpreender. Então, eu acho que essa oportunidade teria que começar a ser dada, não importa se seja da pequena empresa ou das maiores empresas. O importante é a oportunidade para que essas pessoas insiram na sociedade. E vocês acreditam que para a sociedade ter mais conscientização, poderia ser criado do governo federal
um comercial em televisão, em rede nacional, jornal impresso, no rádio, falando mais sobre o assunto para a sociedade poder compreender melhor isso, porque é difícil a gente falar para a sociedade, pesquisa num site de busca, vai atrás disso. Precisa ter esse incentivo para que esse conteúdo chegue nas pessoas. Eu acho que é como nós estamos falando aqui, da campanha Abril Azul, né? E vai despertar lá no Castelo, mas as pessoas vão começar a saber o que é e às vezes pode inteirar mais no assunto. É isso daí. Essas campanhas, elas deveriam ser criadas, aí eu concordo assim, de cima para baixo. Tá. Várias campanhas ser criadas, porque através dessa campanha a pessoa começa a olhar com outros olhos. Eu estudava, na minha época, eu estudava todos os dias, toda semana a gente tinha que sair da sala de aula e cantar o hino nacional lá no pátio. Tinha outras questões, viu um dentista, um exemplo, que não tem nada a ver, mas viu um dentista ali, atendia a gente sabia que tinha. Então tudo tinha um cronograma naquela época, e se a gente começasse desde lá de trás, começar a falar desse assunto na própria escola, começar a ensinar na própria escola e tiver mais incentivo, eu acho que as coisas estariam bem diferentes hoje. Você vê que tudo parte da educação, né? A gente vai para o assunto de tratamento, a gente vai para o assunto de lei, mas a gente volta para o assunto de educação, que eu acho que é fundamental e o mais importante. É isso daí. Vereadora Débora Palermo, muito obrigado pela sua participação aqui no Questão de Ordem, de forma virtual, mas acrescentou bastante com todos os questionamentos. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar. Eu que agradeço, Gabriel, Carlinhos Camelô, vereador Jair. É sempre muito bom a gente discutir, né, e poder falar um pouquinho mais para que as pessoas tenham acesso a essas informações que são de suma importância para a gente garantir o princípio da dignidade humana, né? Eu acho que acima de tudo, é a questão da dignidade humana. Você dá direito da pessoa viver, exercer a cidadania plena, com dignidade, com respeito que todos merecem, né? Como eu disse aqui, ninguém é perfeito, né? E nós temos que, eu acho que a palavra, Gabriel, é mais amor, né? Amor uns pelos outros. Deus ensinou que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, né? E às vezes a gente se esquece disso. Então, eu acho que o que eu sempre procuro trazer para a minha vida, né? Amar o próximo, amar as pessoas do jeito que elas são, com os defeitos e com as qualidades, e dando a elas dignidade sempre. Muito obrigada, Gabriel, muito obrigada, Jair, vereador Carlinhos, foi um prazer estar com vocês, com a Renata, que também já precisou sair, mas foi um prazer ouvi-la. Muito obrigada a todos. Nós aqui agradecemos a sua participação e amor e respeito, né? A gente precisa respeitar todas as pessoas. Carlinhos Camelô, muito obrigado pela sua participação. Esse é um tema que as pessoas estão cada vez mais buscando, se conscientizando. Você, como membro da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, tenho certeza que este assunto vai voltar a aparecer, e a gente sempre transmitindo todas as reuniões, porque são debates importantes que precisam acontecer. Gabriel, eu que agradeço a você, agradeço ao pessoal da TV Câmara, agradeço ao Jair aqui, o vereador Jair, a Débora Palermo, a Renata, e vou deixar aqui uma questão de reflexão a todos, né? Quando o pessoal virem essa luz azul lá no castelo, olhe, estude o tema, para que a gente comece a entender um pouco mais. Se as pessoas começarem a entender, eles vão mudar o modo deles, vai olhar de uma forma diferente. Então fica aí, como a Débora disse, mais amor, mais carinho e reflexão a todos. Inserção na sociedade é fundamental. Muito obrigado, Carlinhos Camelô. Agradeço também a presença do vereador Jair da Farmácia aqui no Questão de Ordem. Obrigado. E eu agradeço também você aí que participou com a gente, você que acompanhou atentamente ao debate no Questão de Ordem sobre Abril Azul, conscientização em relação ao autismo. Continue na nossa programação. Até a próxima. Tchau, tchau.